Esse é mais um vídeo que eu não ia fazer, mas eu não ia sossegar se eu não gravasse esse vídeo, por isso que eu tô aqui hoje. Alô, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo péssimo. Eu não vejo Big Brother, mas eu moro na internet. E há uns dias eu comecei a ver uma movimentação nas redes sociais sobre um tal de Marcos que aparentemente estava sendo abusivo com uma tal de Emily. Aí eu pensei, bom, vou ver o que tá acontecendo. E daí eu encontrei alguns vídeos de Marcos e Emily, e esses vídeos foram bastante pra eu compreender que sim, estamos falando de um relacionamento abusivo. Por exemplo, nesse vídeo, vou fazer um react Big Brother. Se você não quiser ver os vídeos de Marcos e Emily, passa pra frente e continua a assistir o que eu vou falar depois. Olha ele chamando Emily. Ele jogou ela no chão. Cresce. Ela tem 20 anos, ele tem 40. Ele tá batendo a cabeça dela no chão. E tá chorando. Olha a cara dela. Bom, isso é manipulação, viu, gente? Se alguém fizer isso com você, isso é manipulação. E tem outro vídeo que me deixou chocada. Eu não acredito que isso apareceu na televisão e ninguém fez nada. Olha só, ela tá empurrando ele com a mão. Ela tá falando, dá licença, e ele não deixa ela sair. Aí ele pergunta se ela não quer mais. E ela disse que não quer mais. Não quero mais. Presta atenção! Presta atenção! Gente, ela tá encurralada na parede. Emily, presta atenção, Emily. Não, A mão dele na boca dela. Emily, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Ele tá mandando ela calar a boca com o dedo na cara dela. Só que esta cena foi cortada. Ela não acaba por aí. Olha só o que acontece depois. Não se aproxima de mim, Marcos. Chega. Ah, isso é agressão e isso é assédio. Quando eu vi esses vídeos, eu fiquei completamente em choque que isso apareceu na televisão. Então eu fui pesquisar sobre o que aconteceu entre Emily e Marcos e eu descobri ainda mais coisa. Mas resumindo, Marcos é manipulador, ciumento, agressivo e controlador. E sempre coloca a culpa em cima dela. Existe um termo que explica muito bem a relação dos dois que se chama gaslighting. E significa o seguinte: uma forma de abuso psicológico no qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade. É por isso que um relacionamento abusivo é tão complexo e na maioria das vezes a vítima não consegue se perceber dentro de um relacionamento abusivo. Ela acha que isso é normal, que isso tá acontecendo por causa dela, que ela tem culpa e responsabilidade por essa situação. E mesmo quando a vítima percebe que tem alguma coisa errada, que ela tá desconfortável, que ela não tá feliz, em muitos casos ela não consegue romper com aquela relação, justamente por conta da manipulação e do abuso psicológico e até físico que ela sofre. Sem contar que muitas mulheres têm medo do que pode acontecer se elas terminarem um relacionamento que é abusivo e se elas tentarem denunciar casos de abuso. E é por isso que não adianta a produção do programa chamar a Emily pra conversar, assim como foi feito, e perguntar se ela quer que o Marcos seja expulso da casa. Até porque olha a responsabilidade que estão colocando nas costas de uma menina de 20 anos que tá numa casa 24 horas por dia, com um homem que grita com ela, que encurrala ela na parede, aponta o dedo pra ela, manda ela calar a boca e que machuca a menina porque ela tava com um roxo no braço esses dias e que o tempo todo diz que a culpa é dela porque ela é ciumenta demais, ela é imatura demais, ela é exagerada, ela é louca. E o pior é que não é apenas o agressor que faz a vítima se sentir culpada e responsável pelo abuso que ela sofre, é a sociedade inteira que faz isso. Depois de tudo que aconteceu nesses vídeos, o Marcos foi pro paredão e ele recebeu 77% dos votos pra ficar na casa, não pra sair do programa, como deveria ter acontecido. Na internet tem muita gente defendendo o Marcos, dizendo, por exemplo, que a Emily é chata, que ela é mimada, que ela é muito imatura e que ela merece o que tá acontecendo com ela. Bom, em primeiro lugar, ela tem 20 anos, ele tem o dobro da idade dela. Se alguém aqui nessa relação tem o direito de ser imatura, é ela. Agora, um cara de 40 anos fazer o que ele fez é maduro. É ok, é super natural, vamos dar 77% de votos pra ele continuar na casa. E sobre ela ser chata, mimada ou qualquer outro adjetivo pejorativo que você queira incluir nessa lista, eu queria dizer uma coisa: não interessa. Não é justificável em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, um comportamento como esse que a gente viu nos vídeos. Isso é muito importante, deixa eu reformular aqui. Acompanhem comigo. Nada justifica agressão verbal e física. E se você em algum momento relativizar um caso de abuso, você volta umas casas no jogo da vida e pensa um pouco, tá bom? O que me deixa mais angustiada com essa situação é que o Marcos pode ganhar esse programa. E não seria a primeira vez que isso aconteceria. Em 2008, a Luana Piovani denunciou o Dado Dolabella por agressão, e a justiça determinou que ele não podia nem chegar perto dela. Mas isso não impediu que um ano depois ele participasse da Fazenda e ganhasse o programa. Ele recebeu
83% de votos e ganhou R$1 milhão. O goleiro Bruno voltou a jogar futebol e quando ele entrou no campo, ele foi ovacionado, aplaudido, tinha faixa escrito "Somos todos Bruno". Realmente, parece que no Brasil somos todos Bruno mesmo. E você sabia que quando ele saiu da prisão tinha gente esperando pra tirar selfie com ele? Você sabia que o Casey Affleck foi recentemente acusado de assédio sexual por 2 mulheres 7 anos depois de ter sido processado pelo mesmo crime? E sabe o que aconteceu com ele? Ele ganhou o Oscar de melhor ator. Foi isso só que aconteceu com ele mesmo. E o Johnny Depp? O que aconteceu com o Johnny Depp? Tem provas de que ele agrediu a Amber, a ex-esposa dele. Tem foto. E a Rihanna e o Chris Brown? Tem prova também. A lista de homens famosos acusados de agressão é imensa. É realmente imensa, então eu não vou citar mais ninguém. Mas se você quiser fazer isso, comenta aqui embaixo um caso que você se lembre, porque a gente nunca pode se esquecer disso. Mas eu acho importante a gente pelo menos relembrar os últimos casos aqui do Brasil, porque foram muitos. A gente teve o Biel, que eu inclusive fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Tivemos o Vitor, da dupla Vitor e Léo. E provavelmente o caso que teve maior repercussão, do ator José Maia. A resposta desse caso foi extremamente significativa, porque diversas mulheres, inclusive mulheres famosas, vieram a público para falar sobre violência e assédio. Muitas até compartilharam as suas histórias pessoais. E iniciaram essa campanha, mexeu com uma, mexeu com todas, vestindo camiseta, postando nas redes sociais, dando entrevista, enfim, falando sobre isso. A gente precisa apoiar essas mulheres, porque essa atitude é muito corajosa e é importante para todas nós. A gente precisa apoiar todas as mulheres. A gente não pode ficar em silêncio e não pode se omitir num caso de violência. Tem que falar sobre isso, tem que fazer textão sim, tem que postar vídeo. Vamos combinar de fazer isso? Eu vou fazer. E era isso que eu queria dizer. Não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de mostrar pros amigos e pras amigas e pra todo mundo, porque essa mensagem precisa ser compartilhada e a gente precisa falar sobre esse assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho em você, beijo, tchau. Algumas horas depois que eu gravei esse vídeo, o Marcos foi expulso do Big Brother. E força Marcos foi pros Trending Topics do Twitter. Essa é a prova de que a gente precisa se mobilizar toda vez que surge um caso de abuso como esse. Porque eu tenho certeza de que ele só foi expulso por conta das movimentações nas redes sociais. Mas força Marcos ser uma das coisas mais tweetadas no Brasil depois que ele foi expulso é assustador. E é um indicativo de que a gente ainda precisa lutar muito. E agora sim, esse vídeo acabou. Abracinho em você. Beijo, tchau.